Bem-vindo ao dia 2 do desafio de 30 dias mais perto de Deus aqui no Ele Me Encontrou. Eu me chamo Patrícia Bueno, se você caiu aqui de paraquedas, a gente já tem o dia 1, então volta lá antes de você assistir esse desafio aqui, tá bom? É um desafio de 30 dias, onde você vai se aproximar de Deus. No desafio número 1 eu te conto certinho como que vai funcionar, mas é um desafio por dia, tá bom? Então se você tá assistindo esse número 2 no mesmo dia que você assistiu o número 1, para de assistir e volta a assistir só amanhã. Faça um por dia para funcionar. O desafio de hoje, nós vamos ler um capítulo da Bíblia, mas não é qualquer capítulo. A gente vai ler João capítulo 3. Como eu falei no vídeo número 1, tudo que eu postar lá no meu Instagram, que é @patriciabueno, tudo que tiver postado lá, talvez você esteja assistindo já gravado nos destaques, alguma coisa assim, lá é o básico. Lá eu só posto, tem que ler João capítulo 3, né? E faço uma interpretação, faço uma análise do que aconteceu nesse capítulo. Aqui nós vamos ler juntas e também interpretar um pouquinho sobre a palavra. Vamos lá. João capítulo 3. Eu vou ler a Bíblia na tradução NVT, que é a nova versão transformadora, que é a Bíblia que a minha cunhada me deu, maravilhosa para anotação. Gosto muito dela, principalmente por ela ser em espiral, tá certo? Vamos lá. Nicodemos visita Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Olha só, vamos parar por aqui rapidinho. Nicodemos, ele era uma figura muito importante aqui na Bíblia. Por quê? Porque ele era, dentre os fariseus, que eram aquelas pessoas extremamente religiosas, que seguiam ao pé da letra tudo o que tinha ali na Torá e tudo mais, tudo que Moisés falava. O que acontecia com os fariseus? Eles não conseguiam enxergar Jesus como filho de Deus. Eles achavam que Jesus era só mais um profeta, só que ele estava mentindo que ele era filho de Deus. Eles não conseguiam acreditar. Apesar de todos os milagres, de tudo que acontecia, eles não conseguiam enxergar, não conseguiam ver isso, né? Mas isso, de certa forma, foi muito bom, porque com isso o mundo inteiro foi salvo. Mas isso, vamos deixar para falar um pouco sobre isso, talvez mais para frente, porque é um assunto muito mais complexo, tá bom? Mas só para você entender essa questão. Ele era um líder religioso, extremamente respeitado na época, só que por causa disso, ele tinha que tomar muito cuidado na forma com que ele ia falar com Jesus e tudo mais, porque ele não podia ser visto. Tanto que aqui está escrito, certa noite veio falar com Jesus. Então isso dá a entender provavelmente que ele foi escondido para que as outras pessoas não vissem ele. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Ou seja, ali ele já não está entendendo nada, né? E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito, que seria o batismo. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Ou seja, é uma coisa que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe explicar exatamente o fenômeno do que acontece. É que nem o vento, que nem Jesus deixou bem claro. Ele sempre conta assim, ele sempre explica de uma forma muito simples, muito didática, por isso que ele usa muito parábolas também na Bíblia. Então, o Espírito, o nascer do Espírito, ele é literalmente como se fosse o vento. Você sente o vento, você sabe que ele está batendo no seu rosto e tal, aquela coisa gostosa, mas você não sabe exatamente onde ele começou, onde ele terminou, por onde ele tem, você não consegue fazer isso, entende? Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos aquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna. Levantado numa estaca. O que significa isso? Ser crucificado. Então Jesus está falando assim, olha, se eu estou falando o básico, que é da vida terrena, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, imagina se eu começar a falar tudo que tem no céu. Porque o céu, meninas, é algo assim que a gente não consegue mensurar, não consegue explicar. Por mais que a gente lê a Bíblia, não tem como, não tem como.
é algo muito maior do que a gente imagina, algo muito mais incrível do que a gente imagina, tá? E aí ele vem com essa frase que é a melhor, assim, do capítulo inteiro para mim. Aqui na tradução dessa Bíblia, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que é mãe, você já pensou em deixar o seu filho ser torturado, ser xingado, ser humilhado, cuspirem na cara dele, chicotearem ele, colocarem uma coroa de espinhos para perfurar toda a cabeça dele, ele sangrando, e ele ser crucificado? Olha para a palma da sua mão. E agora você imagina um prego, uma bitela de um prego, entrando no meio da sua mão. O pior, imagina isso acontecendo com o seu filho. Talvez o seu filho seja só um nenenzinho. Eu tenho uma filha de 3 anos e um filho que vai fazer 2. E aí quando eu imagino essa cena, me arrepia inteiro. Porque eu penso, caramba, imagina na mão do meu filho Miguelzinho, vai fazer 2 anos de idade aquela mãozinha, imagina um prego entrando na mão dele. Eu não consigo imaginar isso. E aí eu vendo aquilo sem poder fazer nada. E eu vendo ele morrer numa cruz. E ainda para finalizar tudo, ele enfiar uma estaca nele. Você tem noção disso? Você tem noção do amor de Deus pelo mundo para ele fazer isso com o filho dele, que era Jesus? Não tem como explicar. Não tem. Não tem como. Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Aí entra a coisa dos fariseus. Por quê? Os fariseus, eles tinham certeza que quando Jesus viesse, seria para condenar as pessoas. Tipo, ó, você tá fazendo errado, você não vai pro céu. Você tá fazendo errado, você vai pro inferno. E Jesus não veio para fazer isso. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo. Não há condenação alguma para quem crê. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, assim, essa aqui é uma conversa extremamente importante que aconteceu na Bíblia, porque realmente foi um fariseu muito importante, que era Nicodemos, que ele conseguia ver que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não conseguia entender. Parecia que os olhos dele estavam fechados, sabe? Tecnicamente, mais pra frente talvez a gente converse sobre isso, chegou um momento em que realmente Deus fechou os olhos dos judeus para isso. Mas, nessa época, eles viam e eles pensavam assim, não é só um profeta, ele está se dizendo Filho de Deus, isso aí é uma blasfêmia, isso aí é uma mentira, ele está pecando. Eles não conseguiam enxergar. Aí a gente entra numa segunda parte do capítulo 3, já estamos quase acabando, que é de João Batista exaltando Jesus. E é uma parte que eu também gosto muito, que eu quero que você preste muita atenção. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Aqui a gente sente um tom de... aquela coisa de, olha lá, fulaninho tá brilhando mais que você que começou isso aqui. Você vai deixar? Mais ou menos esse tom, sabe? No sentido de, mas foi você que ensinou, você falou tão bem dele, agora ele tá lá roubando todas as pessoas que iam estar se batizando com você, estão indo lá com ele? Que história é essa? E é muito doido, porque, gente, as pessoas conviveram com o João Batista. E o João que a gente está falando aqui é o João Batista, mas quem escreveu foi o apóstolo João. São 2 pessoas diferentes. E por muito tempo eu achei que era o mesmo, tá? E aí, o que acontece? Por que João Batista ele era tão venerado nessa época? Porque o povo ficou 400 anos sem ter um profeta. Porque antes era muito comum. Na Bíblia a gente tem vários, né? E aí, chegou um tempo em que o povo ficou 400 anos sem ter nenhum profeta. Até que veio João Batista, que ele era um profeta.
E ele batizava as pessoas. Então as pessoas, né, chegavam nele e queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Eles não idolatravam João, porque isso é pecado. Mas eles queriam ouvir o que João tinha para dizer. Então eles respeitavam muito João Batista. E aí o que aconteceu? Os discípulos de João Batista, eles distorceram toda a informação. Eles ficaram assim, ó, o cara que você falou bem lá, tá batizando lá. Tá roubando todas as pessoas que estavam se batizando aqui com a gente. E aí vem João e responde: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. E o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Gente, isso aqui é lindo! Porque isso aqui ele deixa muito claro, por mais que ele era uma pessoa extremamente importante na época, ele deixou muito claro, primeiro, eu não sou Cristo, então não vem me idolatrar, não vem aqui me querer me adorar. Eu não sou Cristo, eu só estou fazendo o meu papel aqui. Segundo, é importante que ele cresça e eu diminua. Porque quanto mais a gente fala de Deus, não é pra gente se engrandecer, não é pro nosso ego crescer. Quando eu tô falando aqui da palavra pra você, não é pra eu, Patricie, crescer e ficar famosa. Não! É porque quanto mais eu faço Deus crescer na vida de vocês, quanto mais ele cresce, pra mim é melhor. É essa a questão. Eu quero que ele cresça para que eu diminua. Eu não quero ser a Patricie, eu quero ser alguém que tá aqui sendo usada pelo Espírito Santo para atingir as pessoas, para atingir as mulheres, para que as mulheres possam se voltar para perto de Deus de novo, que elas possam ter esse reencontro. Mas não é a mim que vocês têm que adorar, ou, nossa, idolatrar, nossa, porque a Patrícia transformou minha vida. Eu não transformei a vida de ninguém. Eu só fui usada pelo Espírito Santo. Essa analogia, entende? Não é sobre você, é sobre ele. Isso é maravilhoso. E aí os últimos versículos dizem assim: aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos a terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz? Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu amo esse capítulo. E eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, me dá um capítulo pra eu poder dar pras meninas aprenderem sobre e começar a ouvir a tua palavra. E eu abri a Bíblia. No que eu abri a Bíblia, caiu justamente aqui. Tá até grifado, isso aqui eu grifei antes de... isso aqui eu grifei antes de começar esse desafio. E aí o que acontece? Cada vez que eu leio um capítulo da Bíblia inteiro, eu faço isso aqui na minha Bíblia, ó. Eu pinto, tá vendo? Eu pinto o númerozinho aqui. E aí eu coloco a data. Aqui, ó, a data. E a primeira vez que eu li o capítulo inteiro, que eu comecei a fazer isso esse ano. Eu ganhei essa Bíblia agora esse ano, então eu tô no objetivo de ler a Bíblia inteira em um ano, só que anotando as datas de quando que eu leio. E aqui, ó, pra você ter uma ideia, isso aqui eu li no dia 4 de janeiro desse ano. 4 de janeiro. E desde então eu anotei essa frase aqui e eu gosto muito desse texto, demais. Vocês podem perceber, né? Fora vários outros também, assim, que a gente vai trazer aqui nesse desafio. Provavelmente vai ser um texto por semana, então fica tranquilo. Esse vídeo não sei quantos minutos que ele já deu, mas espero que você tenha gostado. Se você está gostando desse desafio, já compartilha esse desafio com o maior número de pessoas. Só que avisa pra pessoa que é pra começar desde o dia 1, tá? Se inscreve nesse canal pra você não perder nenhum dia do desafio, independente de quando você tenha começado, tá? E já coloca aqui nos comentários o que você achou desse texto bíblico e o que mais você teve de interpretação, porque o desafio é ler a palavra e interpretar. Então, além do que eu interpretei, o que você entendeu a respeito dessa passagem bíblica? Comenta aqui para mim nos comentários e, claro, já curte o vídeo para o YouTube entregar para o maior número de pessoas e mais mulheres serem resgatadas e voltarem para Deus de forma muito leve para que elas possam ter a vida delas transformadas também. Um beijo!